Olá, mais uma vez professor Marco Túlio com fundamentos de vibrações mecânicas, vibrações forçadas harmonicamente em sistemas com grau de liberdade. Hoje trataremos de excitação pelo movimento da base, o observador fixo na Terra. Vamos lá. Bom, então vamos a uma situação também que é típica no mundo das vibrações, que é a excitação não vinda de um equipamento que esteja vibrando e acometendo algum sistema, alguma estrutura. Não, é uma excitação vinda pela movimentação da base onde um determinado equipamento esteja instalado. Bom, a gente vai considerar para isso o observador no referencial inercial, ou seja, vai estar grudado na Terra. Essa é a primeira situação que a gente vai enfrentar aqui. Bom, então a situação assim, de forma esquemática, é isso que acontece, né? Eu tenho um observador fixo na Terra, né? E tenho uma base se movimentando, e sobre essa base eu tenho um bloco, um corpo apoiado numa suspensão, e essa suspensão está apoiada numa base que está se movimentando, ou seja, lá tem uma estação harmônica vindo, né, sacudindo a base e excitando o meu sistema. Ou seja, não tem nenhum motor, compressor, não tem nada. Simplesmente a base se movimentando e acometendo o sistema. Então percebo que até o momento nós tínhamos só uma variável governando o movimento do sistema. Vamos chamar esse bloquinho de sistema. Mas agora não. A gente tem uma variável para governar como se movimenta essa base. Se tem ela se movimenta de uma forma conhecida? Normalmente sim. Então a gente tem que atribuir uma nova variável para governar de como essa base se movimenta. Viu? Perdão. Então, para o DCL, a gente vai assumir uma hipótese aqui de que o movimento do meu sistema, a amplitude, né, ela é maior do que o movimento da base. A gente está assumindo isso. Mas só para construir o DCL, poderia ter sido feito ao contrário. Eu faço assim porque a maioria dos livros assim procede, tá bom? Para não ficar muito diferente quando você for consultar outra fonte. Então temos o bloquinho aí, X governando o seu movimento, força-peso, óbvio. Agora, olha só, eu vou ter uma força elástica aqui devido à mola. Só que, como eu falei lá em vibrações livres, lá atrás, né, não vamos decorar, né, ou memorizar para ficar mais bonitinho, né, a força elástica como sendo Kx. Memoriza assim, ó, é um produto de uma rigidez vezes uma deformação da mola. Agora, a deformação da mola, como ela está ancorada em duas coisas que se movimentam, então eu vou ter que pegar o saldo desses deslocamentos. Tá? Nesse caso aí, como eu assumi que os dois estão se movimentando na mesma direção e x é maior que y, então a minha deformação líquida da mola vai ser x menos y. Então a força elástica aqui vai ser o produto de K vezes x menos y, como está colocado aí. E de forma análoga para a força de amortecimento, só que ao invés de ser deslocamento são as velocidades, como está aqui posto. Então se eu aplico a segunda lei de Newton nesse DCL, somatório de força igual a massa vezes aceleração, aí no caso aqui é sempre em cima do sistema, apontado para cima positivo, aí eu continuo, vai ficar dessa forma, ó, menos a força elástica, que discorda do que eu assumi aqui, menos a força de amortecimento, que discorda do que eu assumi, vezes a massa do sistema. Tá? Não é a massa do chão, do piso, é a massa do sistema, que é o meu interesse final. Então a equação do movimento, se eu distribuir e agrupar os termos em comum e jogar tudo para o segundo membro que tem a ver com a base, ou seja, a variável y, seja na velocidade, seja no deslocamento, fica dessa forma. Então aqui eu tenho o primeiro membro que a gente já cansou de ver aí para trás e o segundo membro. Olha que interessante. No segundo membro, isso aqui tem cara de quê, gente? Isso que passou para o segundo membro. Tem cara de força. Por quê? Ó, KY é uma força elástica.
E CY ponto é uma força de amortecimento. Então, o que está do lado direito da equação tem a ver com a excitação. Então, vocês estão vendo que apareceu uma força de excitação aí implícita. Ou seja, não tinha motor, não tinha compressor, não tinha nada excitando o sistema. Simplesmente o movimento da base. Até pode ser que o movimento da base seja um equipamento vizinho que esteja transmitindo pela base, a gente vai tratar isso posteriormente. Mas voltando, o segundo membro dessa equação aqui tem cara de força. Então é uma força de excitação implícita, já que em função do tempo, porque y ponto y depende do tempo. Então olha só, eu vou assumir então, agora sim, normalmente você conhece como é que essa base está vibrando. Tá? Normalmente você vai conhecer como é que, de que forma que está se movimentando, com que amplitude, com que frequência. Isso normalmente a gente vai ter na mão. É uma coisa que dá para medir. Então eu vou assumir que a movimentação dessa base segue essa funçãozinha aqui. Ó. É uma magnitude y maiúsculo, conhecida, vezes um seno, poderia ser um cosseno também, viu gente? Função harmônica, vezes ômega t. Então eu sei como é que é a minha função y. Se eu sei como é que é o y, que é o deslocamento, eu sei quanto que vale a velocidade também. Basta derivar em relação ao tempo. Derivando, eu atinjo essa nova formulação aqui, essa nova expressão. Aí o que eu faço? Eu vou substituir essas duas expressões aqui no segundo membro da equação aqui, ó, do movimento. Lembrando sempre, gente, que a defasagem vetorialmente falando, né, a defasagem entre seno e cosseno é de 90 graus. Isso é extremamente importante e vocês vão entender por quê. Então, se eu substituo, olha que interessante, se eu substituo isso aqui em cima, a equação do movimento já mais desenvolvidinha fica com essa cara, tá bom? Onde todo mundo aqui, ó, tudo isso aqui é o meu F de t. É minha força de excitação em função do tempo. Então vamos lá, ó. Vocês já viram isso aqui em algum lugar, né? Já viram, sim, que eu sei. Então bora lá. Então a gente vai aproveitar, sempre a gente vai, tudo que a gente constrói, o conhecimento tem isso, né? O que a gente constrói lá atrás é o alicerce para o conhecimento seguinte. E não é diferente aqui. Então está aqui parte daquele polígono de forças que não vai mudar. Que é simplesmente isso aqui, o que está colocado aqui é o primeiro membro da equação do movimento. Vamos ver como é que fica esse segundo membro? Então olha só. Eu vou ter agora, eu tinha uma variável x, só que agora eu vou ter uma variável y. Onde que vai conter essa solução aqui, ó. Que a gente assumiu, que a gente conhece. Então se a gente avança um pouquinho, ó, eu sei que alinhado com essa, numa posição arbitrária, obviamente, alinhado com esse y aqui, vai ter o meu ky. Da mesma forma que aconteceu com isso aqui, ó, que a gente viu, detalhou lá atrás. Só que aqui é em y. Está aqui a minha força elástica devida só a y. Olha a importância de saber isso aqui, defasagem de 90 graus. Como eu sei que a velocidade está defasada de 90 com o deslocamento, olha só. Eu tenho um ângulo ômega t, que é justamente esse ômega t aqui, gente. Ó, KY ômega t. Ó. E esse ômega t apareceu aqui. Isso aqui é um ângulo em cima dessa referência que está na horizontal. Então, olha só a questão da defasagem de 90 graus, do ponto de vista vetorial. O KY está aqui e o C ômega y está aqui defasado de 90 graus. Olha lá, ó. A importância, defasagem de 90 graus. Defasagem de 90 graus. Então, vetorialmente está aqui. E, como ela faz parte da solução aqui do minha equação diferencial, ela tem que fechar o polígono aqui. Ó. Fechar o polígono. Então, como esse ângulo aqui é ômega t, esse ângulo também é ômega t. Ó. Geometria simples. Então, olha só. Então eu tenho, ó, implicitamente aqui, ó, isso aqui a gente já viu lá atrás, o F0. Então é como se eu tivesse aqui implicitamente um F0. E como é que eu sei que é esse F0? Ó, se eu não tenho os catetos aqui, ó, o oposto adjacente, esse rosa e esse azul clarinho, então eu sei determinar assim, como é que eu chegaria a uma equivalência daquilo que a gente já viu lá atrás. Então, é por isso que eu coloquei tracejado aí, é para mostrar que ele é implícito. Ele não está explicitamente, ele está implícito devido à movimentação da base, denotada aqui vetorialmente por conta desses KY e do C ômega Y.
Então, sabendo isso, o que a gente vai fazer? Mais uma vez, gente, a gente vai utilizar a expressão mãe que a gente tratou lá atrás, lá no começo do curso de vibrações forçadas. Tudo vai sair de lá. Então, vamos evoluir aqui no desenvolvimento. Eu tenho aqui agora um ângulo φ, que é uma fase também, só que é uma fase, é um ângulo entre a resposta em x e a excitação da base, que é y, e a resposta que eu vou ter em x. Eu coloquei φ porque é um ângulo entre grandezas diferentes. Eu tenho um ângulo beta aqui que eu chamo de um ângulo auxiliar, tá? E o φ, que é o ângulo que a gente já conhece, que é a fase entre a resposta e a excitação, a resposta em x e a excitação. Esse φ a gente já conhece. O φ é novidade, o psi, perdão, isso aqui é o psi, isso aqui é o φ. O psi é novidade para nós, que é uma fase entre a excitação da base e a resposta de x. O beta é um ângulo auxiliar, que vocês vão entender por quê, e o φ a gente já conhece. Então, se a gente projeta na vertical, por quê? Por que eu projetei na vertical? Porque aqui está em seno. Ó. O inicial aqui está em seno. Então, projetando, olha que interessante. Onde que vai aparecer esse K, X, seno... aqui, na verdade, gente, isso aqui é um Y, viu? Vou consertar o vivo aqui, ó. Vou consertar o vivo aqui. Ó, isso aqui, ó. É um Y. Tá? Isso é um Y. Desculpem, mas sem traumas, né? Vamos lá. Então, KY seno de ômega t. Vamos ver onde ele está na equação do movimento? É aquele aqui, ó. Aquele aqui. E esse cara aqui, essa projeção, C ômega Y cosseno de ômega t. Ó, os dois positivos, gente, ó. Então, sinal positivo, aquele aqui, ó. Então, fechou. Realmente, todo esse tratamento vetorial aqui, fasorial, né, que vem lá dos fasores que a gente tratou lá anteriormente. Então está resolvida essa equação do movimento. Agora é tratar, passar de uma equação diferencial para geometria. Facilitou bastante nossa vida. Aí que interessante, ó. Viu, ó? Onde que eles estão, ó. Então não tem trauma aí. Ó, o beta é um ângulo auxiliar, como eu falei, né? Ele é o arco cuja tangente é C ômega. Aqui, ó, aqui vamos consertar ao vivo de novo, gente. Ao vivo. Aqui em cima, ó. Aqui é Y. Y, tá bom? É um ângulo auxiliar, que é esse cateto rosa pelo azul clarinho. Perfeito. Então, do ponto de vista lá já dimensionalizado, né? Aqui era aqui com unidade, aqui fica adimensional. Então, a magnitude ft devido à excitação da base vai ser a hipotenusa desse triângulo formado pelo lado rosa e o lado azul claro. Então, olha lá, a magnitude f0 implícito, não, por isso que está tracejado, é implícito. Fica com essa cara. Então, a gente substitui, põe em evidência. Aqui já dá para ter uma ideia como é que a gente adimensionaliza aqui, né? A gente coloca o KY quadrado em evidência. A gente usa as definições que a gente já conhece, né? Lá de trás. Então o KY sai para fora da raiz. Então a magnitude do meu F0 é isso aqui. Ora, se eu conheço a magnitude agora do meu F0, eu vou usar quem? A expressão mãe. Não tem para onde escapar. Substituindo esse F0 na expressão mãe, olha como é que vai ficar. A expressão mãe está aí. Substituir F0 por isso que a gente tratou. Está aqui. E olha só. Só manobrar aqui agora. Eu vou multiplicar todo mundo aqui. Todo mundo não, só a parte da raiz aqui cruzado. De forma que eu chego, os casos vão se cancelar aqui, e eu chego a essa expressão onde a amplitude de x, que é o meu sistema, dividido pela amplitude do movimento da base, é igual a esse bonde todo aí. Raiz de 1 mais 2 ao quadrado sobre 1 menos r ao quadrado mais 2 xi ou zeta, viu, gente? Tanto faz. Xi ou zeta, essa letra grega aqui, ó, ao quadrado. Então, gente, esse é um conceito dos mais importantes também
chega um ponto aqui que a gente vai começando a sair da abstração para o mundo concreto, assim, das aplicações. Esse conceito aí a gente chama de transmissibilidade de deslocamento. Porque o deslocamento da base transmite deslocamento para o meu sistema. Certo? E esse φ aqui, que é a fase entre a resposta em x e a resposta e a imposição do deslocamento da base, é dado pela diferença do meu φ menos o beta. Então eu tenho o φ aqui. E eu já adianto, gente, que essa forma aqui que eu estou colocando não é muito comum nos livros aí não, viu? Então só que a gente vai batendo cabeça. Não estou falando que não tem livro não, pelo menos os que eu conheço e já estudei, dessa forma aí, difícil de ser, assim, desse jeito, exatamente do jeito que está aqui, eu nunca vi. Eu, com a experiência que fui adaptando, e é a forma mais fácil, lembrando que eu posso usar álgebra complexa, fazer as notações trigonométricas, eu tenho pelo menos 3 dias para resolver esse problema e futuramente eu vou lançar vídeo com essas abordagens. Mas essa aqui já é suficiente. Ou seja, eu resolvi uma equação diferencial com geometria. Que bacana, né? Facilita bastante a nossa vida. Bom, então a gente vai plotar essas expressões aqui, ó. A gente vai plotar essas expressões. Se a gente plota aquelas expressões lá, eu vou ter aqui, ó, x sobre y, que é um fator de amplificação também, só que recebe o nome de transmissibilidade de deslocamento, nesse caso aqui, para o observador fixo à Terra, viu? Depois a gente vai ver outra situação. Razão de frequência no eixo horizontal. Olha que interessante. Para a frequência nula, todos os meus gráficos, ó, tem vários zetas aqui, ó, todos os meus gráficos eles partem de 1. Eles partem de 1. Então, na mesma história, a gente vai crescendo aqui, vai crescendo a amplitude, passa pela zona ressonante, onde a gente tem o pico, depois desce e vai. Todas as curvas aqui, elas diminuem a amplitude. Certo? Mas olha que ponto singular aqui, né? Olha que interessante, vocês perceberam que todas essas curvas, independentemente do zeta, ou seja, do fator de amortecimento, interceptaram esse ponto aqui, ó. Será que é mágica isso? Não é, né, gente? Não é mágica. Então, todas as curvas interceptaram esse ponto. E esse ponto aí, se a gente igualar o fator de amplificação igual a 1, a gente vai calcular e vai chegar à conclusão que ele é raiz de 2. Ou seja, aproximadamente 1,41. Então, essa raiz de 2, ela vai definir uma fronteira para nós. Ela vai definir uma fronteira das mais importantes. E essa fronteira, olha só, eu dei um destaque para essa região. Esse raiz de 2, ele vai definir essa linha tracejada que forma a fronteira dessa região. E essa região recebe um nome. Olha o nome que ela recebe. Região de isolamento. Isso aqui, gente, tem agora a ver... daqui para frente, a gente vai tratar de projetar a suspensão. Você vai para o seu trabalho, você se forma, vai trabalhar, tem um problema num determinado equipamento, você quer isolar a vibração. Você não quer amplificar. Tá? Então, é por isso que eu falo que a gente está trazendo um pouco a abstração do curso para uma coisa que é uma aplicação mais... que dá para a gente apalpar, sentir mesmo, medir. Então essa aqui é uma região de isolamento. Mas por que ela chama de região de isolamento? Porque a partir de raiz de 2, olha aqui o que acontece. Todas as curvas aqui, ó, elas estão abaixo desse 1 aqui, ó, dessa linha aqui, ó. Vocês estão vendo? Todas elas estão abaixo. Por isso que essa região de raiz de 2 para frente, quando o R for maior que raiz de 2, todas as curvas estão abaixo. Ou seja, se o x dividido por y é alguma coisa menor que 1, quer dizer o seguinte, que o deslocamento do meu sistema é menor que o deslocamento da base, o que é bom. A base está sacudindo lá e o corpo paradinho, estão vibrando pouco. Imagina um carro com uma suspensão, você passa na estrada buracada, você lá dentro sacudir mais que a imperfeição do piso. Como projetista, a gente tem que correr dessa situação. A gente faz o contrário. A gente projeta a suspensão justamente pelo contrário.
para a gente ficar nessa região de isolamento, de forma que a estrada está esburacada, o piso está irregular, mas o habitáculo do carro, ou seja, o conforto para o ocupante, ele está vibrando bem menos do que está a suspensão trabalhando lá embaixo. A roda lá trabalhando a suspensão violentamente e o habitáculo lá, né, vibrando, obviamente, mas bem pouquinho. Então, esse raiz de 2 é essa fronteira que define a região de isolamento. Então, naturalmente, o que está para trás dessa raiz de 2 é uma região de amplificação. É claro que se você chegar aqui nessa região que for diminuindo demais, você vai chegar numa uma condição de x sobre y baixo. Mas é um baixo que bate no 1, né? Aqui não, aqui é abaixo de 1. Por isso que chama região de amplificação. Eu sempre dou um exemplo que eu aprendi com o professor Lepore, lá da Universidade Federal de Uberlândia, que eu não esqueço, nunca esqueci, né? E eu sempre transmito, né? Que ele dava o exemplo de você dirigir nessa estrada irregular com o carro e, como é um conjunto mecânico, a vibração ela vem migrando lá da suspensão, migra para o sistema de transmissão, para a cremalheira, ou o que for. O fato é que essa vibração chega no volante. Ela chega no volante. Então, se você chegar naquela estrada irregular e pisar, acelerar, o que você vai fazer? Você vai passar de uma região que está na zona ressonante, você vai atravessar essa fronteira do raiz de 2 e vai passar para a região de isolamento. Então vai chegar numa velocidade lá do carro que você vai sentir menos vibração na sua mão, porque propagou menos. Por quê? Porque você passou dessa fronteira do raiz de 2. Certo? Então ele até na época disso, uma velocidade média dos carros, assim, a partir de 120 km por hora, então essa condição você consegue atravessar, carro pequeno, né? Você consegue atravessar essa fronteira e vir para a região de isolamento. Ou seja, você acelerou para melhorar. Então essas condições a gente vai avaliar, lembrando, gente, todos esses conceitos a gente vai solidificar, vai consolidar fazendo exercício, praticando. Eu vou fazer alguns exercícios clássicos aqui, propor alguns outros, mas tem que praticar, tá? E é muito, isso aqui é a base do controle de vibrações. É a base. E do lado de cá, do lado direito, a fase, né? Aquela questão. Até 1 o sistema está em fase e a partir de 1 está em oposição de fase, que denota que cai nessa região de isolamento aqui. Pessoal, espero que tenha sido útil essa aula. Essa aula é realmente uma aula, um conteúdo que a gente tem que olhar com muito carinho. Parece tudo na vida, né? Mas esses são conteúdos nevrálgicos mesmo que a gente precisa entender se a gente quiser entender um pouquinho de vibrações e controle de vibrações. Certo? Então compartilhe esse material, se inscreva lá no canal, os